Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Amém. Lembrei da ordem. Feliz de estar aqui com vocês essa manhã. Feliz de ter recebido um pouco daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Eu estava ali tocando, mas... Cara, acho que Deus de algum modo mexeu no meu coração. Acho que essa semana tem sido um mix de emoções, né? O pessoal acho que aí sabe, a maioria. Gente, eu tô meio surdo por causa do barulho ali. Se eu estiver falando baixo, faz um sinal pra mim, tá? Porque eu não tô ouvindo direito. Antes da gente começar, hoje eu quero ser bem breve. Tô até com o relógio aqui para marcar. Mas eu queria fazer 3 observações aqui. Talvez até 4. Primeiramente, Feliz Dia das Mães a todas as mamães, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, dê sabedoria no cuidado dos filhos, no cuidado do lar, né? Outra observação que eu queria fazer é que hoje é minha última exposição aqui da série de Efésios, né? Ainda bem que vocês fizeram. Tá faltando. Brincadeiras à parte, eu queria agradecer ao Léo, ao Maurício, né, pela confiança na minha pessoa. Talvez mais séries venham aí, mas a gente vai ver se renova o contrato, né? Mas que tudo seja para a glória do Senhor. Outra que eu queria fazer, que na verdade eu queria ter feito na primeira semana, mas por causa do nervosismo eu esqueci, de que é agradecer a Natália. Depois ela até falou, poxa, eu sei que você ia falar. Que antes de eu ser chamado para essa série, eu estava na casa deles e ela me presenteou com um livro. Ela falou, poxa, tem um livro aqui, eu quero te dar de presente, eu acho que vai abençoar a sua vida. Na correria eu não trouxe, esqueci. Mas era justamente um livro sobre o comentário de Efésios. Então, assim, obrigado pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu presente. Foi de muita utilidade. Foi talvez o principal material de apoio que eu usei para isso aqui. E sem saber, a gente não tinha conversado nada, não tinha pintado o convite ainda. E ela ofertou isso na minha vida, me deu de presente. Falei, cara, estuda isso aqui, eu acho que vai ser bom para você. E antes mesmo de receber o convite, eu já estava estudando o livro, tanto que quando o Léo me chamou, eu falei assim, cara, o capítulo 1 já está pronto. Não sei se você lembra disso, o capítulo 1 já está pronto, já está separado. Então, graças a Deus. Ela, escala mais longa agora. Então, obrigado pela sua vida. Acho que foi algo de Deus para nós nesses dias, né? E, pessoal, acho que era isso. Então, hoje a gente vai pegar a porção aí de Efésios 5, continuando. A gente vai pegar aí do versículo 21 até o 33. Pessoal, essa semana eu não tive tempo de fazer muita coisa. Pedi pro Felipe, cadê o Felipe? Sumiu? Pedi para ele fazer aqueles slides que ele faz para mim. Mas se eu precisar ler alguma coisa aqui, tenha um pouquinho de paciência comigo. Não vai projetar na tela, tá? Mas a gente lê aqui. Também atualizar vocês sobre o quadro do Daniel. Sei que vocês estão orando por ele, vocês estão preocupados. Está sendo um pouco mais devagar do que a gente achou que seria, mas está sendo, né? Graças a Deus as coisas estão andando, o Senhor tem operado e a gente agradece a vocês pelas orações, pela preocupação, pela disponibilidade de cada um, pelas ofertas. Teve irmãos que já ofertaram na nossa vida. Obrigado pela vida de vocês, pela generosidade, pelo coração de vocês. Obrigado principalmente pelas orações de vocês, né? A gente não pode desacreditar a oração como se ela fosse menor do que um valor, do que uma carona, do que um carro, alguma coisa assim, mas é a principal coisa que a gente precisa nesse momento, as orações por ele, né? Então, aqui, tanto o meu quanto da Tamisa, o nosso agradecimento a vocês. E a gente acredita que daqui a pouco ele vai estar em casa já. Bem, gente, então vamos lá. Já gastei aqui 4 minutos. Quero terminar cedo, que hoje é Dia das Mães, para vocês poderem almoçar cedo. Então vamos lá, vamos ler logo a porção aqui. A gente vai ler do 21 até o 33. Paulo fala assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa como a próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês, mais uma vez, como de costume. Pai, eu te peço nesse momento, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Eu peço que o Senhor abra o entendimento deles, abra o coração deles nesse momento, para que tudo que seja falado aqui possa ser proveitoso para a vida de cada um deles, Senhor. Eu abençoo a vida deles com espírito de sabedoria e revelação. Eu oro para que eles consigam focar a atenção naquilo que vai ser ministrado, não por mim, mas por intermédio do Espírito do Senhor nessa manhã. Que tudo seja proveitoso para a glória do Senhor. Te pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Minha voz está rouca, está estranha, está normal? Está estranha normal, né? Está estranha normal, né? Está estranha normal. Obrigado, Tainá. Tainá é sempre sincera, né? Então, a gente falando hoje de sujeição do lar, e quando a gente começa nesse versículo 21, quando Paulo fala sujeitem-se uns aos outros, parece que está destoando um pouco esse primeiro versículo do restante do que a gente vai expor hoje, né? Mas, na verdade, quando qualquer escritor bíblico ele estava ali produzido o cânon, ele não tinha, por intermédio, fazer essas subdivisões igual a gente tem hoje. A gente tem isso por conta da tradução que foi feita, para dividir em temas, vamos dizer assim, para poder ficar mais fácil a leitura e o entendimento. Mas esse versículo aqui está completamente ligado ao restante da exposição que a gente vai ver, mesmo se tratando de deveres de marido e mulher, tá, gente? Ele tem uma completa continuação daquilo que foi falado na semana passada pelo Léo, e ele vai começar dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O dever de todo cristão é se sujeitar primeiramente a Deus e segundo aos seus irmãos. Nós vivemos uma vida em sujeição ao nosso próximo. É claro que toda e qualquer tipo de sujeição ao próximo, ele não é válido se isso rompe algum ensinamento ou mandamento de Deus. Mas como cristãos, eu até deixei aqui anotado algumas coisas, é o nosso dever. Deve haver o desejo dentro da comunidade cristã de servir, aprender e ser corrigida por qualquer pessoa sem levar em conta a idade, sexo, classe social ou qualquer outra distinção. Pedro vai falar que nós somos servos uns dos outros. Tá? Então isso não vai ser destoante do restante da mensagem que a gente vai ver aqui, dos deveres e responsabilidades, tanto de maridos quanto de esposas. Tá? Então vamos entrar na fase um pouquinho mais importante aí da exposição hoje. Paulo vai usar aí do versículo 22 até o 24 esse espaço para poder falar do dever das mulheres, né? E ele começa falando assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Importante a gente notar que no mundo de hoje, talvez essa palavra sujeição ou submissão, ela possa ser até um pouco pejorativo. Não a palavra em si, mas a nossa interpretação no nosso tempo. Então, dentro desse, sei, né, vou dizer assim, dessa classe de pensamento de que a mulher tem sido inferiorizada por conta da figura masculina e Paulo está sendo machista aqui, a gente vai ver que é totalmente o oposto. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o contexto que Paulo escreve isso era um contexto extremamente depreciatório à figura feminina. Tanto a figura feminina quanto a figura de mãe, de esposa, ela era depreciada nessa época. Separei até alguns materiais aqui para a gente ver que essa palavra submissão, ela vem às vezes carregada de um sentimento de inferioridade, né? Mas não era isso que Paulo queria mostrar aqui. Na cultura judaica, na época de Paulo e até hoje em algumas vertentes do judaísmo mais tradicional, os judeus, os homens judeus, eles oravam pela manhã agradecendo ao Senhor por não terem nascido escravos, estrangeiros e mulheres.
Então eles agradeciam ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor não me fez uma mulher. Tinha um pensamento, na época de Paulo, por conta de um judeu chamado Hilel, que ele era um rabino mais liberal, né? Que ele dizia que o homem ele poderia se separar da mulher por qualquer motivo que ele quisesse. Se ela salgasse demais o arroz, olha, não gostei que você salgou o arroz, então eu estou pedindo o divórcio, a partir de amanhã tu pega tuas coisas e volta para a casa da tua mãe. Mas a mulher não poderia fazer o mesmo, pedir o divórcio em caso de qualquer coisa que fosse. Ou seja, ela acabava sendo um tipo de escrava do lar. Então a gente já vê na cultura judaica um pouco dessa depreciação da figura. Na cultura grega, o pensamento ele era um pouco mais preconceituoso. Demóstenes, que era um orador grego na época, ele dizia que os gregos tinham prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Então tudo isso permeava o pensamento da época a respeito da figura feminina. Tem outro trecho aqui também de um pensamento grego que dizia que a finalidade da mulher era ver pouco, ouvir pouco e falar quase nada. Ou seja, se hoje a gente entende que a mulher tem pouco espaço dentro da sociedade, no campo de trabalho, naquela época é que não tinha mesmo. Mas aí a gente vai ver que em Roma a situação era ainda um pouquinho pior. A gente está falando de contexto ali em que Paulo estava transitando. Sêneca, que era um filósofo romano, e até hoje se fala muito dele em questão de administração e economia, dizia que as mulheres datavam os anos com o nome dos seus maridos. Na época de Roma, ali que Paulo viveu, eles geralmente datavam os anos com figuras importantes. Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Segue, vai. Eles denominavam os anos com o nome dos cônsuls da época, né? Então, cada nome tinha um ano de uma pessoa. E Sêneca falava que as mulheres nominavam esses anos com o nome dos seus ex-maridos. Então, você vê a transitoriedade que era dentro da relação matrimonial. E aí Jerônimo, que era um outro filósofo da época, ele vai relatar de uma mulher que estava vivendo com o seu 23º marido e o seu marido vivia com a sua 23ª esposa. Então a realidade conjugal dessa época, no contexto em que Paulo escreve esse trecho aos Efésios, ela era totalmente desvirtuada. A prática matrimonial sincera e única, ela praticamente era inexistente. Então, com todo esse contexto que a gente viu agora, Paulo vai falar sobre submissão e sujeição da esposa. E aí a gente vai começar a ver, e eu espero que vocês entendam que quando Paulo fala isso, sobre esse pano de fundo que a gente pintou aqui, Paulo quer exaltar a figura feminina. Quando Paulo fala que as esposas se sujeitem ao seu próprio marido, primeiro ponto, uma mulher não é sujeita a qualquer homem, ela é sujeita ao seu próprio marido. Então ele já está tirando um pouco de vista essa questão da mulher como uma figura extremamente inferiorizada e falando assim, ó, você não é sujeita a qualquer homem que te mande fazer qualquer coisa, seja sujeita ao seu marido. Outro ponto importante para a gente analisar aqui, e para a gente ter em mente, que quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios, ele tem em mente que ele está escrevendo a pessoas que já foram afetadas pelo Evangelho de Cristo, que elas vivem uma nova realidade no Senhor. Então, quando ele fala de sujeição, ele subentende que a mulher, por estar sujeita a Cristo, por ter esse entendimento que ela é sujeita a Cristo, ela se sujeita ao seu marido, porque ela enxerga o marido como uma figura de autoridade posta pelo próprio Deus. Então, na sua posição de sujeição ao seu marido, ela se sujeita ao Senhor ao mesmo tempo. Amém? Está dando para ficar claro até aí? Mas a submissão, para a gente poder tentar mudar um pouco essa ideia de inferioridade, ela não indica essa inferioridade a uma obediência incondicional. Ela também não significa essa obediência cega ou passividade. Mas a submissão significa se entregar a outra pessoa de forma voluntária, não de forma obrigatória. Então Paulo está falando assim, mulheres, se sujeitem ao seu marido de forma voluntária, porque vocês já entenderam que a autoridade dele é posta por Deus. Ele não está obrigando a mulher. Mulher, você tem que obedecer ao seu marido de todas as formas, custe o que custar. Então,
talvez, pelo menos na minha mente, funciona assim. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a ver melhor como Paulo ele começa a valorizar a figura feminina. Fala, ó, tanto que o Novo Testamento ele não vai fazer essa inferioridade de gênero. A mulher tem o mesmo papel diante, não papel não, mas a mesma importância diante de Deus como o homem. Ela tem a sua responsabilidade na oração, na devoção, no sacrifício, na sua entrega ao Senhor, assim como o homem. Óbvio que a gente vai ver em determinados momentos e aspectos um papel mais atuante do homem, mas aos olhos de Deus, homens e mulheres podem acessar o trono da graça da mesma forma, por intermédio do sangue de Jesus. Então Paulo ele vai tratando, fazendo essa exaltação da figura feminina. E a submissão, ela vai requerer 4 coisas, né, que eu até deixei anotado aqui. A atitude de entrega a Deus, lembra? De uma submissão primeiro ao Senhor, depois ao marido. Um comportamento respeitoso, porque isso também vai significar a sujeição a Deus. Caráter piedoso e, por último, fazer o que é certo. Então, porque ela entende que o marido é uma figura posta por Deus como autoridade do Senhor para o lar, ela se submete. Ela se submete ao seu marido porque ela enxerga essa autoridade, e ela se submete ao marido porque ela enxerga que é o Senhor que põe essa autoridade sobre a casa dela. Amém? E aí ele vai dizer, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, assim como o Senhor, ele é o salvador da sua igreja, o marido, ele é o protetor da sua esposa. Embora Paulo ainda está falando aqui a respeito dos deveres da esposa, ele já começa a falar assim, olha, maridos, sejam protetores da sua esposa, da sua casa, zelem por elas. Porque a liderança do marido, ela não envolve só proteger e liderar, mas administrar bem o lar, amar, servir e cuidar da sua esposa. Então a esposa que enxerga o marido desse jeito, ela vai se sujeitar a ele. Não é difícil se sujeitar a uma pessoa que ama a outra. Então as mulheres, quando enxergam essa posição do marido como algo que Deus colocou, ela naturalmente se sujeita. Eu quero focar um pouco mais nessa questão da esposa, até porque Paulo vai tratar bem mais da questão do marido. E aí no 24 ele vai falar, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E Paulo vai fazendo sempre essas comparações, né? Assim como a igreja é com Cristo, ou Cristo é com a igreja, a esposa seja com o marido e o marido seja com a esposa. A figura da esposa e do marido, ou marido e esposa, ela vai ser uma figura daquilo que Cristo e a igreja são, e não o contrário. Cristo e a igreja são uma figura daquilo que o marido e a esposa são. Então, sempre para ter uma base de como o relacionamento entre marido e mulher vai andar, e Paulo sempre vai pegar a figura da igreja. A igreja e Cristo. Então, ele vai falar como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite ao seu marido. Então, a mulher sujeita ao Senhor de todo o coração, ela vai entender que ela precisa sujeitar ao seu marido. Ela precisa obedecer e honrar o seu marido. Amém? Mas aí quando ele vai falar aqui, se sujeite em tudo, aí a gente tem essa observação. Quando Paulo fala em tudo, ele não quer dizer qualquer coisa que seu marido pedir, independente do que seja. Lembra? Como a primeira sujeição é uma sujeição ao Senhor, se o marido exige da esposa algo a qual não seja compactuante com a ordenança de Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, ela está autorizada a não se submeter ao seu marido. Então, a submissão e a sujeição não é uma obediência cega. Ela é voluntariosa, mas ela é primeiro em honra ao Senhor. Porque ela honra ao Senhor, ela se sujeita ao seu marido. Amém, gente? Eu tenho uma citação aqui, não vai aparecer ali na tela, mas eu queria ler para vocês. A Escritura é o guia para a fé e a vida no lar cristão. A autoridade do marido no lar é derivada. Como servo de Deus, sua autoridade vem de Deus. Ele está, portanto, sujeito à Escritura em tudo que faz e não tem liberdade para guiar sua família de maneira que a contradiga. Se ele fizer isso claramente, os membros individuais devem seguir a Deus antes do homem. Então, mesmo o marido sendo uma autoridade imposta ali por Deus, se ele exige algo da sua família e principalmente da sua esposa que seja contrário à palavra de Deus, ela está desobrigada a cumprir essa ordenança do marido.
para nós aqui no contexto de comunidade pequena, talvez isso não faça tanto sentido ou talvez não tenha tanta, vou dizer importância, mas talvez a gente não veja esses casos assim. Mas, infelizmente, no meio cristão e evangélico, a gente vê muito disso acontecendo. E Paulo queria advertir exatamente sobre isso. Embora o seu marido seja um cristão, seja um pastor, seja um presbítero, seja o que ele for, se ele pede algo que seja contrário às escrituras, você está liberada para não fazer. E, infelizmente, hoje a gente acaba, por meio de relatos, de confissões, a gente vê esposas que eram abusadas e sufocadas pelo marido em diversas situações, em diversas maneiras. Parece que para nós aqui como comunidade pequena, isso ainda não afeta. E tomara que isso nunca afete a gente. Mas, infelizmente, isso tem acontecido. Infelizmente, tem acontecido. A Tainá falou aqui sobre julgo desigual, né? Pedro vai falar um pouco sobre isso, né? Se a mulher tem um marido que não é crente, ela deve tentar ganhar ele pelo exemplo dela na vida do lar, né? Na vida cotidiana. É a mesma. Se ele é cristão, se ele não é cristão, fora da escritura, ela deve honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Porque a primeira sujeição dela é ao Senhor. Mas porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a Natália e o Maurício são cristãos. Porque ela entende que o Senhor sujeita o marido à liderança do lar, ela se sujeita a ele. Mas como ele é cristão, essa sujeição se torna mais fácil. Porque ela já entende que ele já vai entender a vontade de Deus primeiro e vai liderar a casa dentro da vontade de Deus. Amém? Mas quando o marido, pegando um exemplo de novo, se ele pede algo que seja contra a vontade de Deus, a sujeição dela primária é às Escrituras e a Deus. Amém? Embora isso a gente acaba vendo que gera às vezes conflito dentro do lar, mas a gente vai prestar conta ao Senhor, né? Não ao marido. Mas se for um caso de um marido ímpio, a mulher, Pedro vai falar que ela ganha um marido pelo exemplo. Então ela vai cumprir aqui o exemplo, sempre servindo de bom grado, sendo sujeita a ele, mas também nessa condição de, se ele pede uma coisa contrária à vontade de Deus, ela vai seguir a vontade de Deus. Beleza? Ficou explicado? Quer falar alguma coisa? Tá? Depois ele vai botar alguma coisa lá, com certeza. 28. Então, segundo slide aqui, para a gente focar um pouquinho mais nessa parte do em tudo, o teólogo Francis Fox vai dizer que a adição final em tudo pode parecer mais do que pode ser aceito como propósito de Deus para essa geração atual, com sua ênfase na emancipação da feminilidade e no lugar da mulher fora de casa, em todas as esferas da vida que o homem ocupa. A mulher pode cumprir qualquer função e qualquer responsabilidade na sociedade, mas se ela aceitou diante de Deus a responsabilidade do casamento e da família, esta deve ser sua primeira preocupação, e isso se expressa aqui em termos de seu relacionamento com o marido como chefe da família e do lar. Então a mulher pode trabalhar fora? Pode. Ela pode fazer faculdade? Pode. Ela pode fazer as coisas demais que igual o marido faz, de ter uma carreira de sucesso, de querer fazer um curso, alguma coisa? Pode, mas ela precisa entender que a função primária dela é ser uma esposa e uma mãe. Se ela se submete, ela se sujeitou a isso, ela precisa entender que ela vai cumprir a sua carreira lá no mercado de trabalho, vai bater o seu ponto, vai cumprir a sua carga horária, legal, mas a sua função primária é ser esposa e ser mãe, se for o caso das mulheres que já têm filho. Amém? Então, esse em tudo é se sujeitando todas as áreas da sua vida à submissão do seu marido, mas nem tudo aquilo que ele pede, se o que ele te pede for contrário à palavra de Deus. Para a gente ver como é que Paulo não está sendo machista, ele não está jogando um jugo de escravidão sobre a mulher. Ele está falando, você pode fazer tudo, mas seja sujeito ao seu marido. Amém? Então, agora eu acho que passou a parte fácil. Que agora o negócio vai apertar um pouquinho mais. Então,
pra gente que acha que Paulo... Pra gente não, graças a Deus a gente não pensa isso. Mas para quem pensa que Paulo tá apertando para cima das mulheres e tá aliviando os homens, ele vai gastar do versículo 25 até o 33 para falar do dever dos maridos. Gosta disso, né, irmão? Agora é a hora que as mulheres sentam com um balde de pipoca e um refrigerante do lado. Pipoca pode? Ah, tá de pipoca aí, não. É agora que os homens começam aquele suadouro já tremendo. Não, vou tentar pegar leve. Paulo é que não ajudou muita gente, né? 25 está aberto aí. Então eu vou pedir para vocês lerem o 25. Leia para mim. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, qual é o modo do amor do marido? Qual é o padrão do amor do marido? Como que ele ama a esposa? Como Jesus. O amor de Jesus foi fácil? Foi radical, né? Hardcore. E aí a gente vai ver aqui, tentar passar aqui 5 verbinhos, né? Para a gente ver a importância de tudo aquilo que Paulo está fazendo da comparação desse amor do marido como o de Jesus. O primeiro verbo que ele usa aqui é o verbo amar. Então, quando ele usa esse verbo aqui, está falando de um amor proposital. Paulo podia ter usado a expressão eros no grego, que ele vai falar de uma paixão sexual que só tem por intuito receber, ou falar do filéu, que é mais um afeto familiar, que ele tanto recebe quanto ele dá. Mas a expressão grega que Paulo usa para ame, ou o verbo amar, é ágape. E o que o ágape é? O amor sacrificial. Ele se entrega de forma proposital. Então, o marido, ele deve amar a sua esposa, ele não pode amar a sua esposa, ou se ele quiser, ele ama a sua esposa. Ele deve amar a sua esposa. Para o marido, o amor à esposa é um mandamento, é uma ordenança. E aí a gente vai ver mais à frente algumas situações de desenvolvimento desse amor. Só queria trazer uma definição um pouco melhor aqui de ágape. Ágape é um amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Falei que ia apertar, filho. Falei que ia apertar. Segundo verbinho que a gente vai destacar aqui, entregou ou entregar, amor sacrificial. Então, se o primeiro era proposital, ele se entrega de forma proposital, o segundo é sacrificial. Ele se dispõe, ele se sacrifica a fazer tudo aquilo que ele pode para que a sua esposa se sinta amada, né? E algumas pessoas, e até pouco tempo atrás o Instagram estava falando muito disso, né? Daquelas 5 linguagens do amor, né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente, ato de serviço, toque físico, né? Abel, o quê? É nisso aí? Já li o livro quantas vezes? Uma só. Cada marido vai ser responsável por identificar a sua esposa, o que mais é sensível a ela nessas áreas, né? Mas a gente precisa se entregar de forma às vezes mais radical no casamento. Então, sabe aquele negocinho que às vezes a esposa não gosta de fazer, mas ela faz? Caraca, tem mulher que não gosta de dormir com louça na pia. Tem outras que não ligam. Tem mulher que não gosta de dormir com louça na pia. Mas ela também não gosta de ir lá de noite, depois da janta, meter a mão na água fria. Se você tiver uma torneira com água quente, a gente está falando de outra coisa, né? Mas na casa do Maurício tem. É fake, é da Shopee. Brincadeira, não é da Shopee não, gente. É da Shopee? Já estava lá? Ah, então é da Shopee. Brincadeira. Mas sabe esses servicinhos assim que às vezes a mulher faz porque tem que fazer, porque senão o marido não faz, mas ela gostar mesmo não gosta? Homens, façam. Eu sei que vocês também não gostam, eu também não gosto, mas se sacrifiquem. No quesito lavar banheiro, eu acho que só eu e o Maurício a gente tá safo disso. O Maurício lava 5 banheiros agora. Misericórdia, filho. Ontem foi dia, lavou 5 banheiros.
Mas essa é a função de um amor sacrificial. Ele se entrega em tudo e por tudo. Então, porque ele ama a sua esposa e ele se devota a ela, ele se entrega, ele entende que isso é importante para o seu relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento cristão, dificilmente a gente vê isso num púlpito de igreja, né? A gente vê mais num seminário, num curso, num encontro. Mas, cara, Paulo está falando tudo junto aqui. Então, é extremamente importante a gente tratar disso na vida de igreja. Então, homens, busca entender o que é aquilo que ela não gosta de fazer. Vai lá e faz. Eu sei que você também não gosta, porque se você gostasse, você ia lá e faria. Mas faça, cara. Para quem tem filho pequeno, eu não gosto de botar o filho para dormir. Vai lá e bota. Gente, quando o Daniel tinha a idade da Nora, a Tâmisa levava acho que 20 minutos para botar ele. Eu levava 1 hora, cara. Dorme, moleque, não dorme. Mas tinha dias que ela tava lá e falei, cara, eu tenho que fazer, mano. Então, sabe essas coisinhas assim que às vezes a gente não gosta, mas se a gente fizer, a mulher se agrada? Faça, cara. Se sacrifique pela sua esposa. Ela é a pedra de Deus da sua vida. A pedra espiritual, aquela pedrinha preciosa, né? Não é pedra de tropeço, não, gente. Vocês estão lendo um pouco a Bíblia, hein? Pedra preciosa, cara. Acho que é Provérbios que fala isso. E por que a gente se sacrifica e a gente ama dessa maneira assim, expressiva e agressiva às vezes? Porque o amor de Jesus retrata isso. Jesus amou e ele amou até o fim. Mesmo ele não sendo amado, mesmo ele sendo negado, ele amou até o fim. Então Pedro estava lá, Senhor, eu não vou te abandonar. O galo cantou 3 vezes, ele entendeu. Falou, é a hora de meter o pé, cara. Brincadeira, eu estou invertendo as coisas, tá? Mas mesmo Pedro tendo negado Jesus, Jesus amou Pedro até o fim. Então, se o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja, ele vai amar até o fim. E aí a gente vai para o 26 já. Deixa eu ver a hora aqui. Correr. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, santificar vai tratar de um amor perseverante. Um amor que, em meio à primeira dificuldade, ou talvez uma dificuldade grande, ele não desiste, mas ele persevera. E é justamente essa questão aqui de Jesus amar até o fim. Pedro negou. Ele podia ter negado Pedro também, mas não, cara. Ele fala, Pedro, eu te amo até o fim. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha igreja. É um amor que persevera, um amor que não desiste. Infelizmente hoje, com o número de divórcios do jeito que está, a gente vê que as pessoas não estão perseverando no amor. Infelizmente, a gente vê muito disso acontecendo por parte dos maridos. Qualquer crise financeira, qualquer dificuldade na família, os homens estão indo embora de casa e estão largando. Então, homens, perseverem no amor com as suas esposas até o fim. 4º ponto aqui, ele vai falar de purificar. Essa palavra purificar, eu quis trazer um entendimento aqui um pouco mais simples, que vai dizer que, embora a santificação e a purificação elas não sejam obras do homem, que competem ao homem fazer, mas o homem ele deve zelar pelo crescimento espiritual da sua esposa, para que ela seja pura, para que ela seja uma noiva adornada de verdade. Então, homens, exerça o seu papel como líder do lar, como sacerdote do lar, e busque e zele pelo crescimento espiritual da sua esposa. Não trate só do seu crescimento e deixa que ela busque o dela. Cuida do dela também. É a nossa função como marido zelar pela nossa esposa e pela nossa casa. Nem que você tenha que ficar no pé dela às vezes ali, mas fica no pé. 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Obviamente, Paulo está falando aqui de Jesus, que ele vai fazer todo esse trabalho para apresentar a igreja a si mesmo de forma pura na sua vinda. Mas justamente o trabalho do marido vai ser esse, de correr atrás, de se sacrificar, de amar, de se esforçar, para que um dia, quando Jesus voltar, ele veja que ele conseguiu exercer todas essas funções dentro do seu lar, que contribuíram para o crescimento da sua esposa, para que ela se tornasse pura e santificada diante do Senhor. Então o marido ele não é só o provedor, como ele vai lá, trabalha, traz o salário, vai no mercado, mas não, a gente precisa cuidar da vida espiritual das nossas esposas. É ordem de Deus. Vou correr. 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Mais uma vez aqui Paulo está usando o termo ágape para falar desse amor. O marido que ama a sua esposa, ele ama o próprio corpo. Então, se a gente cuida do nosso corpo,
Se a gente gasta, para quem malha aí... Gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu entrei na academia. Mas aí o Daniel ficou internado, eu não consigo ir na academia. Mas não sei se deu alguma diferença já. Tô com plano aí de ficar igual o Dinho, pelo menos em 5 meses. Dá para ver alguma coisa? O dedinho tá mais grosso. Não, né? Mas tá indo. Então Paulo vai usar de novo esse termo ágape, de um termo sacrificial, de entrega mesmo, de um amor proposital. Então, como a gente cuida do nosso corpo, como a gente se alimenta direito, como a gente tem boas horas de sono, como a gente vai ao médico quando a gente sente que alguma coisa não está funcionando direito, o marido deve cuidar da esposa, ele deve se entregar por ela. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Quem ama o seu próprio corpo deve amar a sua própria esposa, porque ela é o seu corpo também. A partir de agora, vocês são uma só pessoa. Amém? Então, como ninguém em plena consciência, ele agride o seu próprio corpo, o marido, cuidado para não agredir a sua esposa. E às vezes a gente acha que a gente não agride porque a gente não bate, porque a gente não chega às vias de fato da agressão física. Mas assim como as atitudes de amor tem aqueles 5 pontos lá, Gary Chapman fala disso. Cara, às vezes a gente agride a esposa sendo rude, gritando, sendo grosseiro, tendo gestos grosseiros, não dando tempo de qualidade para ela. Isso para o homem pode parecer nada. A gente é bruto, a gente é igual o Shrek mesmo. Mas a mulher, isso influencia muito, cara. Senta com a sua esposa e pergunta assim, cara, eu posso não ter percebido, mas eu fui rude com você nessa semana, eu fui grosso, eu falei de forma áspera com você. Porque embora a gente cuide da saúde física e espiritual, o marido deve cuidar da saúde emocional da sua esposa também. E essas coisas vão minando saúde emocional dentro do nosso casamento. E a gente não repara, a gente fala, não, mas esse é o meu jeito. Eu falo assim mesmo, e ela já está acostumada. Não, cara, esse não é o seu jeito. Submeta a sua vida ao Senhor e trate a sua esposa com honra, cara. E às vezes a gente não se atenta a essas coisas, mas é extremamente importante. O homem precisa ser sensível à esposa. Amém, gente? O homem, ele responde ao respeito. A mulher responde ao amor. Eu não vou ligar se a Tamsa não me chamar de amor, de não sei o quê, de não sei o que lá, não apertar. Mas eu quero que ela me respeite, cara. Mas já ela sente a necessidade de chamar de amor, de fofinha, de levar um presente, um chocolate. Homens e mulheres, um biscoitinho, né? Não sei pra que ela foi botar aquilo, cara. Deixa quieto, tá com tudo. Então, gente, a gente precisa entender isso. Não é porque eu prezo mais o respeito que eu não vou dar amor à minha esposa, porque eu vou contribuir com a mesma forma que eu quero. Não, cara. É entregando algo que para mim não é muito simbólico, mas para elas são, cara. A mulher é extremamente sensível e reage a esses estímulos. Então, homens, se até o Shrek arrumou uma esposa aí, teve 3 filhinhos e virou mais sensível, eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente consegue. É o quê? É possível, é possível. E Paulo vai continuar dizendo, 29 aí, vamos tentar juntar o 29 e o 30. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja. Então é o nosso papel amar a nossa esposa, cuidar da vida dela, vida espiritual, emocional, física, e nutrir, cara. Nutra com boas experiências, com bons momentos, com momentos de devoção, de culto no lar, de passeio, de coisas que vão edificar o seu casamento. Famílias fortes vão contribuir para congregações fortes. Famílias, a gente às vezes acha que não, uma família forte não contribui para uma comunidade forte. Querido, bota uma família doente dentro de uma comunidade para você ver como isso suga a vida, cara. Tá vendo a importância da gente falar isso dentro do contexto de vida de igreja? Às vezes a gente trata isso só num seminário, num cursinho, numa palestra, alguma coisa. Mas, cara, Paulo está falando para a igreja. Maridos, cuidem das suas esposas. Cuidem das suas esposas, se submetam ao seu marido. E o seu lar será transformado. Amém? Queria só ler mais uma citação aqui, a respeito dessa parte aqui. Vai falar assim: nutrir envolve fornecer o que é necessário para sustentar a vida, incluindo segurança. Amar envolve proteger amorosamente, cuidando de alguém ou de alguma coisa. Aqui estão algumas outras necessidades básicas que a maioria das esposas sentem. Maridos, prestem atenção. Elas precisam se sentir desejadas,
que seus maridos reconheçam sua igualdade, sentir-se segura e realizada. Elas, tapem os ouvidos das crianças aí agora. Elas também precisam aproveitar o sexo sem se sentir um objeto, ter e amar filhos com seus maridos e desfrutar a companhia de seus maridos. Gente, sinceramente, às vezes a gente lê isso rápido e fala assim, não, no meu casamento isso não acontece. Mas infelizmente, cara, a gente vê muita gente aí sendo tratada desse jeito. Homens que às vezes não se relacionam com a sua esposa 3, 6 meses, 8 meses, 1 ano. A gente fala, cara, isso é impossível. Não, cara, não é impossível. Infelizmente, não é impossível. Isso é um sinal que alguma coisa está errada, alguma coisa não está acontecendo. Ah, mas eu tô bem, sou sexualmente ativo. Tá, tudo bem, mas e o restante das áreas do seu casamento, da sua vida? Você tem gasto tempo de qualidade com a sua esposa? Você escuta a sua esposa? Sei que a vida é difícil, né? Porque quando a gente não escuta e a gente para escutar, vem o combo todo, né? Mas, cara, gasta um tempo. Às vezes a gente fica na frente lá da televisão, do celular, rolando o feed do Instagram e vendo nada, cara. E a esposa do lado, às vezes, querendo contar como é que foi o dia. Cara, gasta tempo. Esquece o raio do seu celular. Esquece TV a cabo. Tá passando o jogo? Não tem problema, cara. Deixa o jogo pra lá, escuta 2 horas a sua esposa. Isso vai fazer bem pro seu casamento. Isso é vida de Deus pro seu casamento. 31. Vai dar. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então as escrituras vão tratar esse laço matrimonial como o laço mais importante e mais fundamental de todo o relacionamento humano. Mais até do que os laços entre pai e filho e mãe e filho. Porque embora nós tenhamos um apego muito grande aos nossos filhos, nós não somos uma só carne com os nossos filhos. Um dia eles vão crescer, eles vão casar, eles vão sair de casa, mas o marido fica, a mulher fica. Então, querido, é investimento a longo prazo, tá? Principalmente para quem tem filho aí. Um dia os seus filhinhos vão sair de casa. Um dia a Maite e o Bernardo vão sair de casa, só vai sobrar o Léo e a Bela. A não ser que venha outro aí, né? E a gente... Aí tem mais um tempo para frente aí, ó. Mas aquela e aquele que vai ficar contigo para sempre é a tua costela, irmão. É a tua costela, irmão. Amém, gente? Então, cuide da pessoa que mora contigo, que dorme contigo, que divide as lutas contigo. Dividir luta, nossa mãe. Dividir vitória é legal, né? Mas dividir luta, meu irmão, é só para quem tá do lado mesmo. Filho. Então, eu tô lá com a minha pedra agora lá no hospital, meu filho. Mas ela tá lá, se entregando, se doando. Cara, e a minha responsabilidade é amar e zelar pela vida dela. Para que mesmo nesse tempo de dificuldade, eu falo, cara, pode estar difícil, ele tá lá internado no oxigênio, não tá, tem dias que não come direito, eu falo, cara, Deus é maior que essa doença. Eu preciso cuidar da vida espiritual e emocional dela, mesmo lá e principalmente lá, cara. Eu não posso... Cara, é difícil para mim? Claro que é difícil. Eu não queria nem estar comentando isso no contexto que a pregação vai para a internet, mas já foi. É difícil, mas, cara, eu preciso sustentar ela. Eu preciso sustentar a vida dela. E é em momentos assim, cara, que o homem precisa exercer realmente a sua masculinidade, a sua posição de líder do seu lar. A gente vê tanta gente aí falando, não, porque eu fiz o filho, mas eu vou assumir porque eu sou homem. Cara, isso não é ser um homem, isso é mais que a sua obrigação. Se o filho é seu, assuma. Se homem é prover todos os cuidados necessários, tudo aquilo que precisa, tanto para o seu filho quanto para a sua família. Então, homem, seja um provedor para o seu lar, muito mais do que coisas financeiras e materiais. Seja um provedor de vida espiritual saudável e vida emocional saudável para sua esposa. Amém? Essa daí foi no bônus. É, dá um corte, né? Pena que a voz não é boa. Ah, ruim. Vai pra machonaria, né? É, mano. Gosta de Jack, né? Deixa a barba crescer. Barba de profeta Joma. Não pode falar isso, né? Perdão. Vai ter trabalho. Todo dia que senta aqui, sentasse lá pra trás, não dá pra ver. 32, gente, vamos lá pra gente acabar. Tá todo mundo querendo ir embora pra almoçar. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aqui que vem o ponto, né? Que parece que Paulo botou um versículo aqui à toa.
Quando Paulo está falando aqui desse mistério de Cristo e a igreja, cara, ele está se referindo tanto ao sacrifício, ao propósito de Cristo, ao cuidado com a igreja, e ele está falando assim que, deixa eu resumir aqui, tentar conjecturar. Quando Adão está lá no Éden, depois de tudo já criado, e Deus olha para ele e fala assim, poxa, tudo legal, mas não tem uma ajudadora assim, idônea, assim, do lado dele para ajudar. Todo mundo tem o seu parzinho, mas ele está sozinho. Então o que Deus faz? Deus faz cair um sono pesado sobre Adão, cerra ao seu lado, tira uma costela e dali ele forma uma esposa e apresenta a Adão. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus recai sobre um sono pesado, que é a sua morte, e figurativamente o soldado vem, abre o quê? A sua lateral. E o que é apresentado a Jesus? Uma esposa. Então, sobre o sono pesado de Jesus, sobre a sua morte, sobre o seu propósito e missão cumpridas plenamente, Deus dá uma esposa a Jesus. Então, que mistério é esse? O mistério é que por meio do sacrifício de Jesus, judeus e gentios, hoje em uma só unidade, são apresentados como noiva do Cordeiro. Então, para nós hoje estarmos aqui falando sobre igreja, vida de igreja, casamento, a gente não pode esquecer que um dia alguém pagou um preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Então Paulo vai em todo momento, porque eu quis ser resumido aqui, Paulo vai em todo momento transitar essa mensagem do Evangelho de Cristo e a igreja com a mensagem matrimonial. Então não é Cristo e a igreja que é uma figura de nós no relacionamento. Nós somos uma figura de Cristo e a igreja. Então tudo que a gente faz porque Jesus fez e a gente faz como Jesus fez. Então Jesus se esvazia da sua glória, da sua posição de Deus, se humilha, vem em forma de servo e se sujeita. Ele lava os pés, ele serve. Então a mulher entende a posição do seu marido, entende que Deus coloca a vida dele ali como líder do lar e ela se sujeita a ele. E porque Cristo se entrega, ele ama de tal maneira que ele se entrega por uma noiva que ele ainda nem conhecia, mas ele tinha certeza que ia ser apresentada a ele, nós também nos entregamos como marido, a fim de que as nossas esposas sejam edificadas. Amém? Era da música aí, pode vir que hoje eu vou acabar cedo. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, gente, é o que eu acabei de falar. Ame a sua esposa como seu próprio corpo. Se você não fere o seu corpo, se você não gosta de ser ferido, se você não gosta de quando alguém trata você de maneira rude, se você não gosta de grosseria, se você não gosta de ignorância, não leve isso para o seu casamento. Não trate a sua esposa com ignorância. Não trate a sua esposa de forma insignificante. Não trate a sua esposa de forma rude. Pelo contrário, ame a sua esposa. Seja sensível à sua esposa. Ser sensível à esposa não é sinal de fraqueza, nem sinal de que você é menos homem. Pelo contrário, é sinal de que você é mais homem e de que você é um homem bíblico. Seja um homem bíblico na sua casa. Mulheres, se sujeitem ao seu marido. Ele é o líder de vocês. Cada marido é o líder da sua esposa e da sua própria casa. Se sujeitando a ele de maneira correta e de maneira sábia, vocês estarão se sujeitando ao próprio Deus. Amém? Tá acabando, era para a música ter entrado, né? Que a gente não convidou direito, né? Agora entrou. Então, se sujeitem ao marido de vocês. Deu certo. Gente, hoje foi num tom mais leve, mas eu espero que tenha feito sentido para todo mundo. A vida no lar, ela é extremamente importante para Deus. Maridos saudáveis e esposas saudáveis constroem lares saudáveis. Lares saudáveis contribuem para o crescimento de comunidades saudáveis. Para você que ainda é solteiro, que não casou, observe na pessoa que você está namorando ou que você quer namorar, se ele tem característica de ser um líder excelente para o seu lar. Se ele é uma pessoa que se sujeita ao Senhor, para que você possa se sujeitar a Ele. Aos rapazes, quem estiver vendo posteriormente, escolha uma namorada para ser a sua esposa, onde você enxerga que ela se submete ao Senhor, porque se ela se submeter ao Senhor, ela vai se
submeter a você. Não escolha qualquer pessoa e viva um relacionamento evangelístico. Isso não vai dar certo, provavelmente. Amém? Então, eu quero orar por vocês mais um pouquinho.